Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da vida, de tudo aquilo que Deus tem desenvolvido na história dos últimos anos, mas principalmente naquilo que Deus tem feito na história desde o princípio. Então nós vamos compartilhar um pouquinho aqui sobre aspectos relacionados à economia do Reino de Deus, como ela funciona de maneira muito prática e dentro dessa perspectiva o que Deus deseja desenvolver aqui nesse local, através das pessoas que aqui estão, através daquilo que vocês estão desenvolvendo na história. Trago a saudação aqui da minha família, da minha esposa, da minha filha, que estão lá em Curitiba, da nossa comunidade local, nós somos uma comunidade local lá, ciclos que estão aprendendo a servir ao Senhor, estão aprendendo, a sujeitar a vida ao Senhor de maneira integral. Trago a saudação também da Cridas. Para quem não conhece a Cridas, ela é uma instituição de 42 anos, trabalha com acolhimento de crianças e adolescentes em regime protetivo da Justiça. Nós temos unidades em Curitiba e em São Paulo. Hoje nós temos em torno de 110 crianças mais ou menos acolhidas conosco, que estão sob os nossos cuidados durante o período da vida, onde as suas famílias estão sendo organizadas ou elas serão direcionadas para a adoção, no caso de assim o juiz entender que esse é o caminho melhor para elas. Trago a saudação também dos nossos irmãos da Valorem. Alguns de vocês aqui conhecem a Valorem. Ela é uma associação cristã de fomento ao empreendedorismo, que trabalha esse desenvolvimento da cosmovisão cristã aplicada ao ambiente dos negócios, aos segmentos da economia. Então nós estamos indo aí para o nosso 13º congresso, que vai acontecer em Vitória. Eu sei que alguns irmãos já participaram aqui do congresso ou em Foz, ou participaram já em Vitória também. Então o Edu depois vai estar falando um pouquinho sobre esse próximo congresso. E todos vocês são convidados para estar conosco lá, que certamente é um tempo de muito realinhamento, um tempo de muita reflexão e também de boas conexões, como sempre acontece nos nossos congressos. Dentro daquilo que eu pensei trabalhar com vocês hoje, se puder projetar lá, por favor, a apresentação, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre essa relação entre a cultura do reino de Deus e a gestão empresarial. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de que você vem no domingo, parece que os céus descem, E você se emociona, e você é impactado por uma palavra, e você é transformado por aquilo que você ouviu, por aquilo que você evidenciou, e parece que você volta para casa nas nuvens. Da segunda-feira, quando você acorda, o seu WhatsApp está pipocando de mensagens, de problemas, e aí você se lembra do que não funcionou na semana passada, você está sob constante pressão. E aí você fala assim, puxa, que saudade do domingo. E você não vê a hora de chegar o domingo novamente para você evidenciar aquela experiência transformadora que é estar entre os irmãos, servindo ao Senhor e cultuando a Deus. O grande desafio que nós temos no ambiente cristão ocidental é que a filosofia ela está impregnada na vivência da cristandade, principalmente a nível de Brasil, onde nós vivemos uma dicotomia entre o mundo, entre o reino de Deus, entre esse ambiente que nós vivenciamos quando estamos juntos e a vivência do dia a dia, dos aspectos materiais. Então você já deve ter ouvido muitas pessoas falar assim, não, porque no reino do Espírito as coisas funcionam dessa maneira. Mas aqui no dia a dia as coisas funcionam dessa outra maneira. Mas nós vamos perceber juntos aqui que nós servimos a um Deus que ele tem uma relação de unidade indivisível. Nós servimos a um Deus que é triuno, que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. São três pessoas distintas que são tão iguais, tão idênticos em todos os seus atributos, que é considerado como um único Deus em três pessoas. E tudo o que esse Deus em três pessoas realiza, tudo aquilo que o Pai realiza, tudo aquilo que o Filho realiza, tudo aquilo que o Espírito realiza, nada está desassociado de quem eles são. E nada está desassociado dessa natureza inteira.
Então, quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala quando Deus criou os céus e a terra, não pense dois ambientes distintos. Os céus lá e a terra aqui. Não, tudo que Deus criou é a partir da sua própria natureza, indivisível. Então significa que quando Deus criou os céus e terra, tudo isso era uma unidade única. Onde Deus estava presente em tudo, onde Deus estava se revelando por meio de tudo aquilo que realizava. Muito bem, veio o processo da queda, Adão e Eva deram aquela derrapada que foi terrível, que traz impactos para nós até hoje. E então começou esse processo de ruptura entre a maneira com que o homem e a mulher entendiam a relação com Deus, a relação consigo, a relação com o próximo e a relação com a terra, e passaram a ter uma visão fragmentada da vida, onde a nossa vida passou a ser compartimentos, onde nós começamos a olhar a família isolada da vida comunitária, da igreja, onde nós olhamos o trabalho fragmentado ou isolado do ambiente comunitário, da vida familiar, e parece que essas coisas começam a competir entre si. E realmente acontece isso, porque na mentalidade fragmentada, o que mais acontece é competição. Na mentalidade divina, tudo é colaboração. Então, nós vamos perceber hoje, vamos pensar hoje, como essa cultura do reino de Deus vai afetar a nossa gestão empresarial. E no reino de Deus, toda transformação, ela nunca é de fora para dentro. Toda transformação é de dentro para fora. É sempre assim. Vamos pensar juntos como essa arquitetura do reino de Deus pode transformar as nossas empresas de dentro para fora. A primeira coisa que nós precisamos pensar é que a empresa é um reflexo de quem você é. Significa que todos os problemas que você hoje se depara na empresa é um reflexo da desordem que está no seu interior. Esse é o primeiro ponto. Porque quando Adão olhou para Eva, dentro de uma relação perfeita naquilo que Deus havia construído, ele falou, ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela está refletindo quem eu sou. Eu estou vivendo nela. Quando acontece o problema do pecado, ele continua se vendo nela. Só que agora, o depoimento que ele tem sobre ela, não é assim, ó, que mulher dela que você me deu. Olha o problema que você me arrumou, Deus. Porque o problema está lá dentro dele. Então, todos os problemas que você enfrenta na sua empresa, no seu negócio, no seu empreendimento, é um reflexo das situações dentro de você que não estão alinhadas com aquilo que Deus pensou desde o início. Tranquilo até aqui? Você pode passar o próximo lá, por favor? Uma frase que eu escuto várias vezes de algumas pessoas, e muitas vezes até mesmo eu falei ela, é que existem alguns problemas ou existem algumas situações que você está vivenciando na sua empresa que parece que você está enxugando gelo. Já tiveram essa sensação de que você faz, se esforça, trabalha, investe, e quando você lê no final, nada aconteceu, tudo permanece o mesmo. Aí eu tenho a sensação de que eu estou enxugando gelo. E aí, quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, Jesus está dizendo, olha, não vale a pena você colocar um remendo novo num tecido ou numa roupa velha. Porque o que vai acontecer? Vai se romper, você vai perder todo aquele esforço, todo aquele recurso que você aplicou, ele vai se esvair. E talvez o grande dilema que nós vivenciamos em nossas empresas, e quando nós pensamos o papel da nossa empresa na cidade, é que nós estamos tentando melhorar o caos. Nós estamos tentando melhorar aquilo que já está caótico. Nós estamos tentando colocar um pano novo numa roupa que já está totalmente comprometida, porque ela está se deteriorando. Quando nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo, será que isso nasce de uma realidade da qual nós participamos, que é a realidade do reino do nosso Deus? Ou será que nós estamos tentando empreender como cristãos para melhorar o reino dos homens, para melhorar a cidade dos homens, para melhorar os aspectos econômicos
de um sistema que ele está totalmente comprometido porque ele está num processo de deterioração. Quer ele seja uma visão capitalista, quer ele seja uma visão socialista, porque o reino de Deus não cabe nessas duas medidas. Ele é muito maior, ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós estamos vivendo um caos moderno. E esse caos moderno ele está impregnando nas famílias cristãs, onde muitas pessoas, eles vêm para o culto, eles têm uma experiência com o Senhor no culto, mas não sabem como lidar com a pressão do ambiente onde estão. E quando eles vêm para casa, eles estão tão desestabilizados que eles já não conseguem mais pastorear as suas casas, pastorear os seus filhos, porque ele está sob constante pressão, ele não tem cabeça para desfrutar das coisas, não tem cabeça para desfrutar dos filhos, e ele começa a ser consumido pela empresa que ele criou. E ao invés daquela empresa ser uma bênção para a sua casa, aquela empresa se torna um grande problema para a sua casa. Porque ele pode estar comprometendo seu casamento, pode estar comprometendo o futuro dos seus filhos, tentando melhorar a condição de vida da família. Eu comentei com o Eduardo que, para quem já foi em Curitiba, já visitou o Museu Egípcio, a Cridas ela fica a uns 300 metros desse museu. Pensa assim, na Cridas nós cuidamos de crianças que estão acolhidas com a gente porque as suas famílias eram uma ameaça para elas. Ou por negligência, ou por abandono, ou por violência. Nesse museu tem duas múmias. Uma é a Cantimeia, que é uma múmia egípcia mesmo, que ela era uma sacerdotisa de Totimés, que era o faraó da sabedoria, se apresentava como Deus encarnado, né, em sabedoria. Lá tem uma sacerdotisa que está mumificada lá. E lá também tem uma múmia de uma criança de mais ou menos 2 anos e meio, que ela é uma criança que foi encontrada no Peru, né, no território Inca. E essa criança, ela tem 2 anos e meio e ela está numa posição fetal. Totalmente assim, a criança numa posição fetal, imagine isso. E a história, né, eles contam a história que essa criança, ela foi mumificada naturalmente. O que era muito comum naquela cultura, naquela época, é que os pais, né, a comunidade, aquele país, ele oferecia os seus filhos para os deuses da fertilidade para que eles pudessem ter uma boa colheita. Como que eles faziam isso? Eles não imolavam os filhos. Eles pegavam as crianças pequenas, selecionavam na comunidade crianças pequenas, e essas crianças eram colocadas em cavernas, e os pais dessa criança simplesmente viravam as costas para ela e deixavam ela lá. Essa criança era abandonada ali. E ela morria de fome, ela morria de medo, ela morria de frio. E essa criança, nessa posição fetal, foi encontrada onde ela foi mumificada naturalmente. Hoje tem muitos empreendedores cristãos que eles estão fazendo isso para os seus filhos. Eles viram as costas para os seus filhos, eles vão para as suas empresas, pensam as suas empresas dia e noite, pensam como ganhar mais dinheiro, pensam como expandir, eles vêm para a igreja, terceirizam o cuidado dos filhos, mas aqueles filhos estão vivendo um processo de abandono. Por quê? Porque na cultura do reino dos homens isso é comum, isso é aceitável em nome do sucesso, mas na economia do reino de Deus isso é inadmissível. Porque na economia do reino de Deus não há separação entre família, comunidade de fé e empresa e cidade. É tudo núcleo só. Podemos avançar? Brevemente, quero explicar para vocês como que funciona esse template ou essa economia do reino de Deus. Como eu falei, ele não cabe no sistema capitalista, também não cabe no sistema socialista, e qualquer sistema que o homem pode pensar, ele não cabe, porque o reino de Deus é muito maior do que nós podemos compreender. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar 3 elementos importantes. Nós vamos perceber que sempre Deus trabalha com famílias produtivas. Isaías 65 vai dizer que quando
o profeta está tendo uma visão dos novos céus e nova terra, ele está olhando e está dizendo assim, olha, nesse novo céu e nova terra, eu estou olhando as famílias construindo as suas casas para morar nelas. Eles não estão construindo para outros. Essas famílias estão tendo dentro dessas casas um ambiente produtivo, onde aquilo que eles estão desenvolvendo não é para outros, mas é para a expressão de quem elas são. Então a gente vai perceber que a característica do reino de Deus é que Deus olha cada família e coloca nessa família um potencial empreendedor. Cada família aqui tem um potencial empreendedor. Segundo ponto, Deus vai trabalhar o aspecto da propriedade responsável. O que isso significa? Que nada é seu, mas você deve administrar como se fosse. Tudo pertence a Ele, e Ele te incumbe de cuidar daquilo que pertence a Ele. Então isso é uma gestão de propriedade responsável. O terceiro aspecto, há uma descentralização e uma justiça. O poder no aspecto do reino de Deus nunca está centralizado em uma pessoa. Ele sempre está descentralizado. E sempre essa descentralização acontece para que tudo seja aplicado para o bem comum, não apenas para o bem de um indivíduo. Então isso significa que quando você está sentado tomando decisões da sua empresa, você não está tomando decisões por conta própria. Você está ali representando em cada decisão que você toma todas as pessoas que estão trabalhando com você, todas as famílias que estão representadas por meio das pessoas que trabalham com você. Você está representando o interesse da cidade onde você está, dos seus clientes, dos seus fornecedores, de toda uma comunidade. Não é uma decisão só sua, que impacta só você, impacta todos que estão à sua volta. Porque no reino de Deus é assim que as coisas funcionam. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente fosse traduzir isso numa linguagem mercadológica, nós poderíamos dizer assim, que Deus pensa a livre iniciativa. Deus deu dom aos homens, para que através desses dons você pudesse exercer a sua vocação, e através dessa vocação você encontrar a providência divina alcançando a sua casa, alcançando as pessoas que estão com você, onde você é livre para desenvolver a sua vocação, sem que alguém esteja dizendo para você, você tem que fazer desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Outro ponto, é essa responsabilidade. Você é livre para desenvolver essas iniciativas, mas você não é livre para mudar as regras que Deus estabeleceu. Você é livre para desenvolver a sua vocação, para desenvolver o seu negócio, para desenvolver o seu empreendimento. Mas você não é livre para estabelecer como ele deve funcionar. Deus estabeleceu normas, regulamentos, princípios que são imutáveis. O terceiro aspecto, que tudo aquilo que você gera de valor é para a comunidade, é para a cidade. É para abençoar a cidade. É para proporcionar condições para que as futuras gerações possam avançar. Então é um processo onde você é um canal pelo meio do qual algo Deus está desenvolvendo, algo Deus está realizando, e isso está abençoando outras pessoas, está abençoando outras famílias, pessoas que você não conhece, mas estão sendo alcançadas por aquilo que Deus está desenvolvendo através de você. De que maneira a gente pode olhar isso? Como que isso pode se tornar prático? E eu gostaria de, juntos, nós caminharmos pela oração do Pai Nosso. E vamos entender como esse arranjo aqui está comunicado por meio de Jesus na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela está contida no Sermão da Montanha. Lembra disso? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele começa com Jesus falando sobre esmola, depois ele fala sobre oração e depois ele fala sobre o jejum. Esses três aspectos que Jesus está abordando aqui, eles formam o tripé da espiritualidade judaica. Como o judeu entendia a espiritualidade, como ele enxergava a espiritualidade e como ele se movia a partir disso. Então Jesus fala sobre a esmola, que não saiba a sua mão direita aquilo que a sua mão esquerda fez, ou ao contrário, que a sua mão esquerda fez, que a sua mão direita saiba. Depois ele vai falar sobre a oração. Olha, não use de vãs repetições. Vá no secreto.
ore ao seu pai, que está no secreto. E no secreto, o seu pai vai te recompensar. E a oração que você deve fazer, ela está baseada numa estrutura. E depois ele vai falar sobre o jejum. Na sequência do capítulo 6, Jesus está dizendo, não acumuleis tesouro aonde? Na terra. Porque na terra o que acontece? A traça vai consumir. Porque esse tipo de tesouro, pelo qual talvez é o motivo pelo qual você está empreendendo, ele perde valor com o tempo. Ele se desgasta com o tempo. Ele desgasta você com o tempo. Ele consome a sua vida. Ele consome a sua família. Ele consome a sua espiritualidade. Ele consome a sua psique. Ele vai consumindo você. Por quê? Porque quando a empresa se torna quem você é, se torna o grande motivo pelo qual você acorda, pelo qual você faz aquilo que você faz, talvez você esteja servindo a outro Senhor. Que Jesus vai dizer, você não pode servir a dois senhores. E ele está dizendo, não acumule recurso para um Senhor que ele é terrível. Porque esse Senhor, ele vai exigir tudo de você. Ele não vai te dar nada, mas vai exigir tudo de você. Mas o Senhor a qual nós servimos, não é um Deus que exige as coisas de nós em primeiro lugar. Pelo contrário, ele se deu por inteiro. Ele se ofereceu. Ele ofereceu seu próprio filho em nosso lugar. Ele é aquele que viabiliza condições. É aquele que gera vida, não aquele que consome vida. Deus não é um Senhor soberano e tirano que está esperando você errar para dar uma reguada na sua mão, como as professoras antigamente faziam. Não, ele é um pai amoroso que está investindo para que você possa cada vez se tornar semelhante ao seu filho e possa, na medida que se torna semelhante ao seu filho, fazer as coisas que ele faz. Então, dentro desse contexto, a gente vai ver que no final de Mateus ele vai dizer assim, portanto, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas da vida ordinária, elas vão ser o quê? Acrescentadas. E a oração do Pai Nosso, ela tem essa estrutura. Pode avançar, por favor? A primeira parte da oração do Pai Nosso, eu tentei dividir o Pai Nosso aqui em três momentos. A gente vai perceber que essa primeira parte do Pai Nosso é como se Deus estivesse nos ensinando como pensar o reino de Deus a partir das diretrizes do próprio Deus. Então a oração do Pai Nosso começa dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus. Opa! O Pai Nosso não começa a partir de uma petição da sua necessidade. Não começa a partir de algo que precisa ser consertado. Ele parte da premissa de quem Deus é e de um lugar onde todas as coisas estão em ordem desde sempre. Porque não há nenhum espaço na eternidade onde Deus está que algo está fora do lugar. Tudo está em ordem. Tudo está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dentro desse aspecto, desse ambiente, esse lugar onde Deus está, é um lugar totalmente relacional, onde eternamente o Pai, e o Filho e o Espírito Santo são um. Onde eternamente tudo que um está fazendo é para apontar o outro. O Pai está apontando o Filho está apontando o Espírito está apontando o Filho, está apontando o Pai, sempre um está honrando o outro. Não há competição. Nesse lugar, a gente vai perceber que há uma visão de futuro. Eles estão trabalhando por uma visão de futuro. Quando você olha lá, o LVV, sabe o que é LVV? Missão, visão e valores. Qual é a visão de futuro da sua empresa? Nosso pai, antes de criar todas essas coisas, ele tinha uma visão de futuro. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo. Qual é a visão de futuro da sua empresa? O Pai Nosso vai nos mostrar que você não é dono de nada.
Porque tudo só existe porque é uma iniciativa de Deus. Ele é o real proprietário de tudo que existe. Salmo vai dizer assim, que toda a terra, tudo que nela há, e todos os que nela habitam pertencem a quem? A Deus. Quer você entenda isso, quer você viva isso ou não, é uma realidade que é inegável. Você é apenas um administrador daquilo que pertence a Deus. Quem trabalha na área financeira de uma empresa, como diretor, como gerente, como coordenador, como um assistente, você sabe que você está cuidando de dinheiro que não é seu. E como isso faz o nosso coração tremer. Porque cuidar do dinheiro que não é nosso é uma responsabilidade gigantesca. Agora você imagine você cuidar de algo que é de Deus. Outro ponto que a gente vai ver é que a sequência do Pai Nosso, o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, ele vai falar da natureza sacerdotal dos filhos. Porque os filhos de Deus, a grande missão que nós temos como filhos de Deus, onde quer que nós estejamos, é representar a santidade de nosso Pai no lugar onde nós estamos. É zelar pela reputação do nosso Pai. Toda negociação que você for fazer, toda reunião que você vai realizar, todo feedback que você vai dar para um colaborador que pode estar fazendo coisas terríveis na sua empresa, você precisa entender, nesse momento, você não está representando os seus interesses, porque nada pertence a você. Você está representando os interesses de Deus, para que através daquilo que você está fazendo, o nome dele seja o quê? Santificado. Seja reconhecido como santo, como perfeito, como distinto de qualquer outra coisa. Jesus está dizendo, olha, há uma estrutura da diretriz do reino de Deus, onde o Senhor é soberano sobre tudo. E o nosso papel, independente de que área atuamos, como filhos, é representar essa santidade do nosso Pai. Tranquilo até aqui, gente? Por isso, toda a cultura organizacional, toda a estrutura da sua empresa, ela está revelando de fato a qual reino você serve. Se é o reino de Mamon ou se é o reino de Deus. E a Bíblia fala que não há como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou você vai agradar a outro. Ou você vai representar a santidade de Deus por meio daquilo que você está fazendo, ou você vai representar toda a deformidade daquilo que Deus pensa está refletido na pessoa de Mamon. Porque talvez Mamon seja um espelho daquilo que o homem deseja ser a parte de Deus. Ou nós estamos refletindo o caráter no filho, ou nós estamos refletindo uma deformidade da identidade do filho quando nós tentamos ser aquilo que é impossível ser, a não ser a partir da pessoa de Jesus. A terceira parte dessa primeira parte da oração do Pai Nosso, que são as diretrizes do reino. Então, a diretriz do reino, o Senhor é soberano sobre tudo. A segunda diretriz, nós somos mordomos, nós somos representantes, onde por meio daquilo que estamos fazendo, devemos representar a santidade de nosso Pai, para que o nome dele seja santificado, para que o nome dele seja honrado, reconhecido, glorificado. E a terceira parte vai ser assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Uma premissa onde a decisão não é nossa. Quando eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade, a decisão máxima de quem é? Deus. Quem toma decisões na sua empresa? Quem está decidindo as coisas? A partir de qual ponto de decisão? No que investir? Quem contratar? Quem dispensar? Como administrar as coisas?
Como comunicar aquilo que você faz? Quem está decidindo isso? Enquanto a natureza sacerdotal vai dizer para a gente que nós temos que desenvolver a vida a partir do propósito único, que é revelar Deus em todas as coisas, e que devemos seguir os valores deste reino, porque somos membros deste reino, estamos sujeitos a esse reino. Essa premissa de decisão vai dizer que a nossa missão empresarial, ela precisa estar em total sujeição a Deus. Em total sujeição. A tal ponto de que qualquer missão que você vai fazer, você deve consultar aquele que é o dono de tudo. Parece que para nós, essa vontade de Deus ela é muito mística. E parece que essa vontade de Deus é algo que é muito difícil de ser alcançado. Eu conheço um empresário que ele entendeu o conceito que a Bíblia fala, que se você contrata um trabalhador, você deve pagar ele dentro da data que você estabeleceu. Isso é inegociável. Porque senão, diante de Deus, vai chegar um clamor dessa pessoa dizendo: Deus, eu estou sem recurso aqui na minha casa. Está faltando alimento na minha casa. Eu preciso da sua ajuda. Mas a fonte de provisão que Deus levantou para se revelar como um Deus amoroso e bondoso que é ter você como proprietário dessa, como gestor, como administrador dessa empresa, para, por meio daquilo que vocês realizam, esse funcionário possa encontrar provisão. Então significa que você está sendo um administrador injusto. E esse homem ele estava enfrentando um momento muito decisivo na sua empresa, onde ele tinha um problema societário, onde ali as coisas não estavam caminhando, e Deus estava conduzindo ele a um processo de disciplina. E ele falou assim: não foi uma, nem duas, nem três vezes, Marcelo, que eu chegava no dia da folha de pagamento e faltava 50 mil reais para poder ter todo o recurso que eu precisava para a folha de pagamento. Mas eu entendi o princípio. Então, eu já chegava diante de Deus e falava assim: Deus, você sabe como as coisas estão, você sabe o quanto a gente está trabalhando para organizar as coisas, nós estamos nessa situação aqui porque as coisas ainda não estão organizadas, nós ainda temos muitas coisas para consertar, mas a única maneira de eu cumprir o princípio que você estabeleceu, de pagar os meus colaboradores na data que eu combinei com eles, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o seu nome seja santificado por meio dessa ação, eu preciso de você. Não tenho de onde tirar esse recurso, não tenho o que fazer, e eu confio em você, que você vai viabilizar um caminho para que você seja honrado através disso. Ele falou assim: Marcelo, todas as vezes que acontecia esse cenário, chegava à tarde, um cliente me ligava, dizendo: preciso muito do trabalho de vocês, eu estou disposto a pagar, fazer um pagamento antecipado para que você possa nos atender. Naquele dia, ele tinha o dinheiro para fazer a colheita de pagamento. Hoje ele já não precisa disso, hoje já se organizou, hoje, quando chega o de pagamento, ele já tem um recurso lá, ele já passou pelo processo, já está no outro momento. Mas ele fala: mesmo assim, mesmo com todo esse recurso, foi a graça de Deus que proporcionou condições para que eu pudesse fazer isso. Para que o nome dele fosse santificado, por meio de um simples pagamento na data correta, da maneira correta. Aqui a gente vai ver que essas são as principais diretrizes do reino de Deus, onde o Senhor é Senhor sobre tudo, nós somos administradores e temos como missão fazer todas as coisas para que esse Deus seja revelado e manifestado por aquilo que fazemos. Podemos avançar? A segunda parte do Pai Nosso vai falar sobre a perspectiva de sustentabilidade de longo prazo. O empreendedor brasileiro é aquele que está vendendo almoço para poder comer a janta. O empreendedor brasileiro é imediatista. Nós, como brasileiros, somos imediatistas. De tal maneira que hoje o Brasil é reconhecidamente, por várias pesquisas, como o país mais ansioso do mundo. E sabe o que é ansiedade? É o desejo de viver agora algo que precisa acontecer dentro de um processo. Então você se desgasta, você fica ansioso para alcançar algo que você não estruturou um caminho ainda para que isso seja alcançado.
E você vive essa tensão diariamente a ponto disso consumir a sua psique e te levar ao burnout. Porque as coisas não estão acontecendo como você deseja, porque existe um processo para acontecer. Nós vamos ver que Deus pensa sustentabilidade a longo prazo. De que maneira? A segunda parte do Pai Nosso vai pensar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, ele está dizendo, lembra que a Bíblia fala? Basta a cada dia o seu mal. Então não fique ansioso pelo dia de amanhã. Se ocupe com a responsabilidade do dia de hoje. Faça aquilo que é necessário no dia de hoje. Ou seja, o que ele está dizendo? Que é preciso que nós sejamos diligentes, que nós sejamos prudentes, que nós tenhamos dependência total na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, que possamos entender o que é necessário ser colocado hoje em ordem. E confiar que na medida que nós andamos sobre esse processo, entendendo que o Senhor é dono sobre tudo, que nós somos mordomos, que representamos a sua santidade, que Ele tem um caminho, que Ele tem uma vontade, que é expressada não apenas do resultado final, mas como esse resultado é alcançado, que o Senhor, como dono de tudo, é o maior comprometido para que aquilo que Ele deseja revelar através da vocação que Ele te deu, Deus é o maior investidor para que isso aconteça. Nós precisamos descansar nisso. Quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, Ele não está dizendo: tenha uma vida irresponsável que você vai acordar de manhã e vai ter assim, o pãozinho vai estar quentinho na mesa e está tudo certo. E eu vou acordar a hora que eu quiser, 10 horas da manhã, 11 horas. Deus é obrigado a me servir. Não. Porque é necessário um trabalho. Mas esse trabalho é o meio pelo qual Deus está se revelando a você dia após dia. E é o meio pelo qual Ele está suprindo tudo aquilo que você necessita para o dia que se chama hoje. A gente vai perceber que o dinheiro é um senhor destrutivo e tirano, como eu falei, quando ele é colocado no lugar de Deus. Mas ele é uma ferramenta poderosa. Como ferramenta, o dinheiro é poderoso. Como senhor, ele é um tirano. De que maneira ele é uma ferramenta poderosa? Pensa assim, Jesus está andando com Pedro e daqui a pouco ele chega numa praça de pedágio. E está lá o romanão, né? Naquele tempo não tinha táxi sem parar, não tinha cartão de débito, cartão de crédito, tinha que ser na moedinha. Pedro coloca a mão no bolso e fala assim: deu ruim, Jesus, vamos voltar. Porque esse Cid de passar lá no caixa eletrônico e tirar o dinheiro para te pagar o pedágio. Só que Jesus tinha o quê? Uma missão para cumprir no território que estava depois daquele pedágio. O que Jesus fala para Pedro? Viver? É o seguinte: lança, vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, o que vai ter nele? Uma moeda, o dinheiro para pagar. Beleza. Pedro foi lá, pescou o peixe, fica vendo a boca dos peixes, uma moeda. Que símbolo que tinha nessa moeda? Que insígnia que tinha? Que César. Pensa assim. Jesus, que é dono de tudo, que tinha acesso a tudo, tem que pagar o pedágio de um lugar que pertencia a ele. E com a cara do outro. Mas o que ele está nos ensinando ali? Que aquela moeda viabilizou condições para que Jesus pudesse estar onde ele deveria estar. E é isso que o recurso faz. Ele viabiliza condições para que você possa estar onde você tem que estar. Então ele é uma ferramenta poderosa, mas é o Senhor terrível. A gente vai perceber que quando Jesus também vai dizer
que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está dizendo, entenda que Deus está totalmente comprometido com a viabilização de fazer com que aquilo que você foi criado para fazer seja realizado por você. Que ele promove recursos para que isso aconteça, e a sua empresa pode ser um viabilizador desse recurso, não só para você, mas para todas as pessoas que também trabalham com você. Outro ponto que a gente vai ver dentro dessa sustentabilidade de longo prazo, uma visão de longo prazo, uma visão empreendedora de longo prazo, é que Deus nos concedeu o ambiente empresarial como um ambiente mais propício para que a gente possa vivenciar o que a Bíblia chama do ministério da reconciliação. Pacificadores da cidade. Empresas que se colocam no lugar de mercado, onde eles não estão gerando guerra, mas estão pacificando as relações. As relações entre as pessoas que trabalham em um ambiente de paz, que está promovendo um ambiente de paz na cidade. Por isso que ele vai dizer, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Estendemos para os nossos colaboradores, estendemos para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, a mesma graça que nos encontrou. Estamos promovendo um ambiente de paz. Existe um homem que nós conhecemos, que ele fez um negócio com uma pessoa uma vez, e essa pessoa não conseguiu pagar ele, era um valor muito grande, ele comprou equipamento, e essa pessoa não conseguiu pagar o equipamento, e o contrato dizia que desse equipamento precisava ser devolvido. Essa pessoa já tinha pago uma parte desse equipamento, ele foi lá, a pessoa realmente falou assim, olha, não tem o que fazer, pode levar o equipamento. Ele levou o equipamento, ele vendeu o equipamento, só que o valor que ele vendeu o equipamento era maior do que a dívida que o rapaz tinha. Sabe o que ele fez? Ele não pensou como as pessoas pensam, sair no lucro ainda. Não. Ele pegou o valor do equipamento que ele vendeu, descontou o valor da dívida, pegou a diferença, devolveu para esse empresário. Eu só resgatei aquilo que era dívida, o resto é seu. O que ele estendeu? A misericórdia de Deus, que também banqueou o cansado. A gente vai ver que não nos deixes cair em tentação significa que nós precisamos reconhecer as nossas limitações diante de Deus. Como empreendedores, por mais experiente que você seja, por mais capaz que você seja, somos limitados. E o nosso coração, como disse Tim Keller, é uma fábrica de ídolos. Precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades diante de Deus. Precisamos reconhecer que o nosso coração é enganoso para tomar decisões. Por isso precisamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o nosso coração vai pensar apenas aquilo que nos causa bem-estar, que necessariamente pode competir com a justiça de Deus. Isso significa que dentro do seu negócio, como dono, você precisa construir um ambiente de prestação de contas. Para quem, como dono da sua empresa, você está prestando contas, que não é para você mesmo. Diante de quem você está confessando os seus pecados, com quem você está confessando os seus pecados como empresário. A quem você está sujeitando a sua vida, quem está corrigindo você dentro do seu processo empresarial. A terceira parte do Pai Nosso, pode passar, por favor. Ela vai dizer que o Pai Nosso vai nos mostrar uma visão de futuro. Então, olha só. O Pai Nosso vai nos dizer que existem diretrizes do reino de Deus que são inegociáveis. Essas diretrizes vão promover condições para que haja uma sustentabilidade de longo prazo. As diretrizes, mais a visão de longo prazo, vão ser o meio pelo qual a visão de futuro de nosso Deus vai ser plenamente implementada em todas as cidades, em todas as famílias e em todos os indivíduos. Qual é essa visão de longo prazo? A oração do Pai Nosso vai dizer assim, que teu é o reino. Não é aquilo que fazemos que traz o reino de Deus. O reino de Deus já é uma realidade do Filho. Já existe na pessoa do Filho. Aonde o Filho está, o reino está.
Aonde ele se manifesta, o reino é visível. Deus não precisa da nossa ajuda para implementar o seu reino sobre a terra. Por isso ele é Deus. Mas nós somos o meio pelo qual Deus deseja também se expressar, se manifestar. Deus nos ama tanto que Ele nos chama para sermos participantes daquilo que só Ele pode fazer. E daquilo que Ele deseja fazer através de nós, tendo todo o poder de fazer sozinho. Mas o que a gente vive? A gente às vezes vive a ilusão de que as realizações fora da relação com Deus têm sustentabilidade, têm futuro e não tem. Adão e Eva imaginaram que eles poderiam ser semelhantes como Deus, tomar as suas próprias decisões, estabelecer as regras do jogo. Eles imaginaram que eles poderiam fazer isso. E aí a gente está lidando com um problema até hoje. Que Deus nos livre de nós tornarmos senhores daquilo que deveríamos administrar. Que Deus nos livre da falsa ilusão de acharmos que temos o controle sobre todas as coisas em nossa empresa, nos colocando no lugar que pertence unicamente a Deus. Nós, às vezes, vivemos uma ilusão que significa que se eu orar, Deus vai abençoar uma empresa de tal maneira que ela nunca vai ter problema. Irmão, o que você mais vai se deparar de problema? Porque o problema é o meio no qual Deus vai mostrar para você a sua incapacidade. Mas, ao mesmo tempo, a sua incapacidade vai ser o meio pelo qual Deus revela o seu poder, a sua capacidade, as suas soluções, que Deus se torna conhecido a você. A gente vai perceber que quando a Bíblia fala, pois teu é o meio, teu é o poder, é como se Jesus estivesse dizendo, a única maneira da visão de Deus ser implementada a longo prazo é porque Deus tem autossuficiência para fazer isso por conta própria. Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa, em qualquer circunstância, em qualquer cenário. Ele é poderoso para fazer. E Deus tem os seus métodos. Deus tem os seus meios. Deus tem as suas ideias, os seus planos, que não cabem na nossa cabeça, mas que são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Alguns irmãos aqui já ouviram o Bill, que é um ancião. Durante muitos anos ele treinou na China, e um dia ele está lá, e chegou um mendigo, morador de rua, e ele falou para o Bill assim, Bill, quem sabia o nome do Bill? Dessa pessoa falou assim, Deus falou para mim vir trabalhar aqui. E o cara olhou e falou assim, que coisa maluca é essa? Mendigo dizendo que Deus falou para ele que ele tinha que trabalhar aqui. O cara não tinha nem onde morar, nem o que comer, nem o que vestir, pedia mal. E aí ele vai orar e fala assim, foi eu que vi ele mesmo. E enfim, resumindo a história, você pode pegar lá e está o testemunho do Bill, que aquele mendigo que se tornou a pessoa mais estratégica na empresa dele. E o que Deus fez através daquele mendigo foi algo que ele jamais imaginava que poderia acontecer. Deus tem os seus meios. Teu é o poder. Significa que a nossa empresa não traz o reino de Deus para a terra. Não é o reino de Deus sujeito ao nosso negócio. Mas as nossas empresas, assim como nós, devemos estar sujeitas ao Senhor do reino. E precisamos entender que as nossas empresas só existem para serem plataformas abençoadoras das famílias da cidade. E por fim, a oração do Pai Nosso vai dizer assim, que teu é o poder e a glória para sempre. Amém. A Bíblia vai dizer que a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O que isso significa? Significa que Deus vai estar sendo revelado em qualquer aspecto da vida humana. Nas questões ordinárias da vida humana. Nas questões do lazer, nas questões do trabalho, nas questões dos negócios, nas questões da educação, nas questões da logística, nas questões da mobilidade humana, tudo vai estar comunicando a grandeza, a sabedoria, o conhecimento de Deus. E sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que por meio da sua empresa, Deus deseja revelar isso hoje. Deus deseja,
por meio daquilo que Deus confiou você para fazer, que por meio daquilo que você está fazendo, Ele levanta um testemunho na cidade, dizendo: olha, o que eu penso sobre o futuro está começando agora, num pequeno jardim que está se expandindo e está ocupando a cidade, está abençoando famílias, está empoderando famílias, está fazendo com que o reino seja manifestado. O reino que é a visão futuro de Deus, presente naquilo que você está fazendo, nas suas limitações, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas virtudes, na sua abrangência. Portanto, a oração do Pai Nosso, meus irmãos, não é apenas uma oração devocional que a gente olha, repete de vez em quando. Não, a oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: o que eu estou orando é um resultado de tudo aquilo que o nosso Pai pensa. E a oração o que Ele deseja é que isso se torne viável, que isso alcance, que isso se estenda. A oração do Pai Nosso é uma arquitetura para a vida. A oração do Pai Nosso é uma arquitetura do reino de Deus, como as coisas do reino de Deus funcionam. Jesus está dizendo: ora, Pai, a minha oração é para que novamente aquilo que foi criado como uma unidade única, integrada, céus em terra, como uma expressão total da sua grandeza, da sua santidade, que as coisas voltem a ser como eram. E na oração do Pai Nosso, quando ele fala assim: venha o teu reino, essa expressão quer dizer: eu estou totalmente comprometido com isso. O ponto é o quanto as nossas empresas estão de fato, por meio daquilo que fazemos nelas, através delas, o quanto de fato elas estão revelando o nosso nível de compromisso com o reino de nosso Pai. O empreendedor cristão vai pensar: eu tenho que gerar lucro para que eu possa contribuir. Mas a que custo isso está acontecendo? Está sendo construído a partir de você explorando a cidade, os recursos da cidade, as pessoas. Você está explorando ou você está gerando valor para todos? No reino de Deus, não é exploração. No reino de Deus, a geração de vida, a geração de valor. No reino de Deus, Deus é tudo e todos. Deus está sendo comunicado envolvente de tudo aquilo que realiza. Pode passar lá, por favor. Dentro disso, como que a gente pode pensar? Lembra que eu falei que o reino de Deus ele é constituído de uma unidade única, onde Deus é tudo em todos, onde nada daquilo que Deus faz é fragmentado. Então, como nós podemos pensar a nossa empresa não de fragmentado? Qual que é o resultado do lucro? Qual que é o resultado do EBITDA? Qual que é a nossa alavancagem? Quanto que está custando a folha de pagamento? Nós pensamos tudo fragmentado. Mas como nós podemos pensar de uma perspectiva sistêmica? Então, isso aqui está trazendo um panorama para a gente de que a empresa é um organismo vivo. Assim como o corpo humano tem vários sistemas, vários órgãos dentro desses sistemas. Existem microsistemas dentro de cada sistema. Cada célula é um sistema individual funcionando, contribuindo com o sistema maior, que contribui com o corpo. Como cada parte da empresa precisa ser pensada dessa maneira. Então aqui vocês têm uma visão integrada de como pensar governança corporativa, gestão de pessoas, gestão de inovação, gestão de marketing, gestão comercial, gestão operacional e gestão de recursos. Como que nós podemos pensar uma empresa que ela é integrada, onde todos esses sistemas dentro da empresa, eles estão revelando o caráter de nosso Deus. Na relação com as pessoas, na administração dos recursos financeiros que você tem, dos recursos tecnológicos, como vocês estão usando a criatividade para expressar as coisas novas que Deus está fazendo. Como que você pode pensar a comunicação da sua empresa que está alinhada com as perspectivas do reino de Deus? Como que você pode pensar a relação comercial com seus parceiros, com seus clientes, a partir da iniciativa do reino de Deus, a partir da cosmovisão? Tudo isso tem que ser pensado de maneira integral, onde integridade, transparência estrutural, saúde relacional, o ambiente que você está desenvolvendo,
sustentabilidade, mordomia, consciência, discernimento, comunicação, propósito, criação de valor, excelência, tudo isso está impregnado naquilo que você faz. Tudo isso é um resultado desse ambiente onde você está pensando: Deus, você é assim. Você criou as coisas para serem dessa maneira. Como você pode trazer essa ordem naquilo que eu estou fazendo? Como que você pode me ajudar a parar de ser alguém que está melhorando o caos, para ser alguém que, de fato, por meio daquilo que está fazendo, está revelando o seu caráter, a sua santidade? Dentro desse processo, eu venho trabalhando com mentoria e consultoria há muitos anos, dentro dessa perspectiva da cosmovisão cristã, e cada experiência Deus vai me ajudando a ampliar esse entendimento, a compreender como as coisas funcionam, por que as coisas não funcionam. Durante muitas etapas da minha vida, Deus me levou a um processo de frustração, e o processo de frustração foi extremamente necessário para reposicionar as coisas, para me ajudar a olhar as coisas de uma outra perspectiva. E nos últimos tempos, Deus tem me levado a pensar como essa cosmovisão pode estar sistematizada e acessível, para que um empreendedor que deseja de fato empreender dentro da perspectiva do reino de Deus, possa, passo a passo, processo por processo, etapa por etapa, ele possa crescer no conhecimento de Deus, aplicado ao ambiente em que ele está, ao segmento que ele está, no momento que ele está, para que, à medida que ele está avançando nesse processo, a santidade de Deus está sendo cada vez mais refletida e representada através da vida desse indivíduo. E aí, dentro desse processo, esse modelo aqui, Deus me trouxe já pelo menos aí 5, 6 anos. E ele foi construindo esses conceitos na minha cabeça, por meio de cada experiência, me ajudando a entender como as coisas devem funcionar, e me mostrando onde as coisas não funcionavam e por que as coisas não funcionavam. E recentemente, ele me deu o insight, e eu queria mostrar para vocês um pouco de como isso pode ser comunicado através daquilo que fazemos. Então eu quero falar da minha experiência, de como empresa, daquilo que estamos desenvolvendo e como isso progressivamente vai acontecendo. Existe um autor chamado Richard Foster. É um livro chamado Celebração da Disciplina, é um clássico. Eu indico você comprar e ler. E ele vai usar nesse livro uma frase, que ele vai dizer assim: não existe realidade interior sem que haja uma expressão exterior. Quando você olha a palavra, a carta de Tiago, ele vai dizer assim: não existe fé sem o quê? Sem obras. Porque as obras vão revelar o tipo de fé que você nutre. Não são as obras que promovem fé, mas a fé que você nutre define o tipo de obra que você está desenvolvendo. É o que Richard Foster está dizendo. Se o reino é uma realidade dentro de você, a medida dessa realidade dentro de você está tangibilizada naquilo que você faz. E aí Deus me concedeu a graça de ver um processo acontecendo onde isso aqui está sendo manifestado por meio de um processo. E aí eu queria pedir para ele trocar a tela lá rapidamente para nós, por favor. Então você imagina, se lembra qual que é a principal diretriz do reino de Deus? Que Deus é Senhor sobre tudo. E que esse Senhor sobre tudo definiu como as coisas têm que funcionar. Em todas as áreas da vida. Familiar, profissional, de empreendedorismo, de comunicação, de educação, de mobilidade, de tudo que você imagina. Dentro dessa sistematização, nós construímos um sistema que ele vai fazer um diagnóstico da sua empresa. E dentro desse diagnóstico, ele vai passar por cinco filtros. O primeiro filtro é o que nós chamamos de inteligência corporativa, que está baseado no sacerdócio de todos os santos, que está baseado no aspecto de que Deus nos chamou para representarmos a sua santidade no lugar onde nós estamos. Então esse primeiro filtro vai dizer assim: olha, todos os indicadores da sua empresa, de todas as áreas, eles vão ser lidos. Eles vão ser interpretados a partir de uma premissa: como Deus pensa a área de negócios. E aqui, então, você vai perceber que existe uma biblioteca, que tem ali integridade, discernimento, prestação de contas. São 49 princípios que estão aplicados ali.
Cada um desses princípios, existem 50 ações práticas desenvolvidas para que por meio do seu negócio, esse princípio possa ser manifestado. Existe um outro autor chamado Stephen Covey que ele vai dizer assim, que princípios governam resultados. O que esse diagnóstico vai fazer? Ele vai pegar lá a sua área financeira e vai fazer uma leitura de todos os diagnósticos que você tem e no final, pode mudar para outra tela agora. No final ele vai fazer isso aqui, ó. Perspectiva de discernimento organizacional. Então essa empresa modelo que está ali com seus indicadores, está fazendo uma leitura de tudo, da operação, do marketing, das finanças, aqui no caso é das finanças, vai estar dizendo assim, olha, você tem um desalinhamento com o princípio de planejamento. E qual que é o desalinhamento? Que você está tomando decisões futuras. Você está pensando em decisões futuras, mas não sobre o futuro das suas decisões. Você, esse empresário aqui, ele está comprometendo o futuro da sua empresa por uma decisão que ele tomou. E está dizendo, você está desalinhado. Você está fazendo uma relação entre ativo e passivo que está levando a sua empresa para a insolvência. Só que ele não está fazendo essa leitura só do indicador financeiro. Ele está fazendo a leitura a partir do princípio. Porque o que significa que você, como empreendedor do reino, que está dizendo para todas as empresas, aos seus clientes, fornecedores, que você é um empreendedor do reino. E a sua empresa quebra por má administração. Você está representando a santidade de Deus? Não, porque uma empresa que quebra, ela gera prejuízos para muita gente. Ela vai causar dano ao invés de promover vida. E aí, ele vai dizer assim, olha, você tem um risco. Pode descer aqui, por favor. E ele vai trazer uma recomendação executiva. E vai trazer dentro dessa recomendação, eu não está aparecendo porque a letra aqui está pequena, porque é no site, né? Vai trazer aqui algumas recomendações práticas de como você pode resolver isso. Então, essa é a primeira inteligência. A segunda inteligência é que ela é sistêmica. Todos os dados não vão ser interpretados a partir das partes. Todos os dados vão ser interpretados a partir do todo. Deus sempre pensa o todo para agir nas partes. A outra inteligência que nós temos aqui, pode botar lá para a apresentação. A outra inteligência que nós vamos ter aqui é a inteligência econômica. Porque como que você vai empreender se você não conhece nada sobre gestão? Você não sabe o que é um fluxo de caixa, você não sabe o que é um regime de competência, você não sabe o que é uma negociação de resultados, você não sabe se o regime tributário da sua empresa de fato está sendo efetivo, você não sabe qual é a taxa de retorno da sua empresa. Você é alguém que está querendo construir uma torre, mas nem fez conta. E a Bíblia vai dizer assim, se você construir uma torre sem fazer conta, o que vai acontecer? Você vai chegar na metade do caminho, não vai conseguir completar, e aí o que vai acontecer? Você vai passar vergonha. Só que lembre-se, você é um representante de quem? De Deus. Então, ao invés de você estar zelando pela reputação do nome de Deus, você está trazendo vergonha para o nome de Deus. A outra lente, ou outro eixo que esse sistema vai analisar, é qual é a história. Por que sua empresa começou? Qual é a origem? Qual é a sua história de vida? Quais são as diretrizes dessa empresa? Qual é a sua missão? Quais são as visões? Qual é a visão? Quais são os valores? Quais são as suas políticas definidas? Então, tudo o que está acontecendo na empresa, ele vai passar por esses filtros. E no final ele vai dizer assim, olha, você está desalinhado com isso. A sua missão é essa, mas a maneira que você está produzindo a empresa, está levando a empresa para o outro lado. Os valores que você afirma desenvolver, que você afirma que estão presentes na sua vida, estão desalinhados. Por que tudo isso? Para que por meio daquilo que você está fazendo, de fato, isso esteja cada vez mais alinhado com aquilo que Deus deseja. O Eduardo que você vê aqui acabou de falar, olha, eu recebi uma notificação extrajudicial de um problema que existiu, que nem foi gerado por ele, mas do qual ele se consertou diante do Senhor, que o Senhor consertou e hoje já não é mais um problema para ele. O que isso significa? Que Deus redimiu isso da vida do Eduardo. Se redimiu na vida do Eduardo, redimiu no negócio. Se redimiu no negócio, redimiu na cidade. E aquilo que antes iria trazer um prejuízo para alguém, agora traz um benefício para a cidade onde está.
porque é assim que o reino de Deus funciona. Então essa ferramenta aqui, ela é aquilo que Deus vem trabalhando dentro de mim, em toda essa história, que está agora tangibilizada, que agora está acessível. Da mesma maneira, na medida que você vai entendendo esses conceitos, aquilo que Deus está desenvolvendo em você, no marketing, na educação, na prestação de serviços, no comércio, começa a ser tangibilizado, começa a ser acessível. E isso começa a servir para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor. Entenderam como a cultura do reino de Deus, como a realidade do reino de Deus, aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, começa a ganhar uma expressão exterior. E tudo isso de maneira orgânica, onde Deus está trazendo à luz aquilo que Ele sempre pensou em revelar através de você. Porque antes de você ser formada no ventre da sua mãe, Deus já estabeleceu o caminho de obras pelo qual você deveria andar. As obras que de antemão Ele preparou para que você realize. É como se um pai, quando ele olha o filho, ele fala assim, lá na frente eu já estou vendo o que o filho vai fazer. E eu já vou ver o seguinte, eu já vou preparar o ambiente para que ele vá encontrando essas obras e vá realizando. Por quê? Porque por meio disso, Deus está se revelando a você e através de você e alcançando as pessoas da cidade. Então, olhe para a oração do Pai Nosso e não olhe mais apenas por um aspecto devocional, mas entenda que tem uma estrutura. E Deus deseja revelar essa estrutura por meio do ambiente do seu jardim do Éden que Ele confiou a você para você guardar e cultivar. O ambiente de negócios onde te colocou é o seu jardim. Seja um bom jardineiro. Remova os espinhos. Are a terra. Regue a terra. Adube a terra. Prepare o ambiente. Prepare o cenário. Sujeite tudo a Deus. Sujeite o ambiente de prestação de contas. Essa plataforma que Deus nos deu a capacidade de desenvolver e ver nascer, ele é esse ambiente, porque ali o dono da empresa vai preencher um questionário. Nesse questionário ele vai ter um score, uma avaliação. Ele está respondendo a perguntas práticas. Ele vai dizer assim, olha, o seu nível de alinhamento com esses princípios teológicos de como Deus fez a economia é X. Beleza, tá bonito. Pode estar bonito, pode estar feio, tá lá o número. Na medida que o sistema está sendo alimentado continuamente por tudo que está acontecendo na sua empresa, o sistema vai dizer assim, então, deixa eu te contar uma história. Aquela avaliação que você tem no seu score é X, mas tudo que está acontecendo na sua empresa está liderando para outro cenário. E qual que é o objetivo? É fazer condenação? Não. É promover alinhamento. É promover direcionamento. Para quê? Para que aquilo que não funciona hoje possa revelar o caráter redentivo de Deus. Esse amigo que eu te falei, que ele era um homem que passou por muitas dificuldades, a ponto de chegar no dia da folha de pagamento, ele não ter recurso para pagar os seus funcionários, ele viu um processo de redenção acontecendo na empresa dele. E hoje ele serve centenas e centenas de pessoas, onde uma pessoa que não tinha condição de sobrevivência, de subsistência, ele chega para ele e fala assim, olha, esse ambiente que você proporcionou aqui, que você me acolheu para trabalhar, para fazer essa missão com você, trouxe dignidade para a minha vida. E fez olhar a vida de uma outra perspectiva. Isso fez conhecer o Senhor e me fez levar a servir ao Senhor. Porque você foi como um pai para... Por meio daquilo que você estava fazendo, eu pude conhecer o Pai. Olha que isso. Já pensou quantas pessoas desejam alcançar você? Por meio dos encontros de mesa, de trabalho, nesse ambiente. Quantos discípulos você pode fazer por meio do seu ambiente de negócios? Quantos concorrentes que hoje são seus concorrentes podem se tornar discípulos de Cristo? Na medida que você olha para eles e fala assim, cara, você não é meu concorrente. Eu estou aqui para abençoar você, eu estou aqui para servir você, eu estou aqui para fazer com que o seu negócio também cresça. Vamos pensar juntos que nós podemos crescer juntos. Essa é a beleza do reino de Deus, porque no reino de Deus o Pai é nosso, o pão é nosso e o bem é dele. Amém.
Amém? Aqui tem, na sequência aí, pode passar o último, tem ali o meu contato. Se vocês desejam conhecer um pouco mais, desejam acompanhar um pouco mais aqui o que estamos fazendo, nós temos irmãos aqui, o Everton caminha com a gente há bastante tempo, o Bertec caminha com a gente há bastante tempo, o próprio Eduardo, muitos irmãos que conhecem um pouco daquilo que fazemos, como pensamos, e nós estamos aqui para servir você naquilo que você deseja. Então, se você quer conhecer mais, quer saber como fazer o diagnóstico da sua empresa, para entender como ela está de fato, pode nos procurar, né, daqui depois do tempo que estivermos juntos, através do WhatsApp. Eu estou aqui para servir vocês aqui, que for necessário. Podemos orar, irmãos, um pouquinho? Quero abençoar vocês nesse processo. Eu sei que às vezes chego esses encontros aqui esperando respostas, soluções, uma fórmula pronta. Mas no reino de Deus não existe fórmula pronta. No reino de Deus existe o processo. Onde Deus deseja se revelar para você no processo que você está. No caminho que você deseja projetar. Eu quero abençoar para que desse caminho onde você está, nesse aspecto circunstancial que você está, você possa ter um encontro com o Senhor. Pai, muito obrigado. Porque o seu amor por nós não se resume a um domingo. Mas o seu amor toca toda a esfera da vida. Onde cada dia que temos, onde diante de cada situação que estamos vivenciando, é uma oportunidade que temos para conhecer vocês. Lembra quando o Felipe pergunta para Jesus o que é a salvação? Jesus vai dizer que a salvação consiste em conhecer o Senhor. E Pai, obrigado porque você preparou um ecossistema chamado Éden para que Adão e Eva cultivassem, lavrassem aquele jardim. Na medida que eles estavam trabalhando, você estava se revelando a eles. Você estava compartilhando o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua capacidade de realização, a sua capacidade criativa. E Pai, nesta noite nós queremos dizer, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por tantas vezes tentarmos resolver as coisas do nosso jeito. Tentamos resolver as coisas à nossa maneira. Mas você disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Nos lembre a cada momento que você está conosco. Nos lembre a cada momento que em você existe uma solução que transcende a nossa capacidade, que transcende nossas iniciativas. Nos ajude a proporcionarmos um ambiente onde novamente o aspecto do ecossistema do Éden está sendo refletido, levantado como testemunho na cidade. Eu quero abençoar aqui, Pai, as famílias, quero abençoar aqui as iniciativas empreendedoras, dizendo, Pai, que venha o seu reino. Que venha o seu reino sobre cada empresa aqui representada, sobre cada família aqui representada, sobre cada comunidade local aqui representada. Venha o seu reino sobre Cascavel. Pai, que esses irmãos que aqui estão, Senhor, sejam abençoadores dessa cidade. Que eles sejam aqueles que estão promovendo o bem-estar numa cidade, que estão promovendo a justiça econômica, social, relacional, que estão viabilizando condições para que pessoas desenvolvam suas vocações, que estão encontrando aquelas pessoas que estão à margem da cidade, viabilizando condições para que elas tenham uma vida digna. Pai, que você possa levantar a provisão para muitas famílias da cidade, por meio desses irmãos que aqui estão. Que a sua palavra, Pai, seja comunicada por meio daquilo que estão realizando. Que o seu reino seja tangibilizado por meio de tudo aquilo que estão realizando. Pai, muitos estão numa situação naquele cenário que não sabem o que fazer, que o Senhor envie para eles um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Que você viabilize condições, que você proporcione uma peça maravilhosa, que você ajude eles a organizar as coisas, que você possa
fazer coisas incríveis. Pai, por isso eu oro para que você nos dê um coração inclinado a você. Um coração que tenha um temor reverente. Que a partir de amanhã, que a partir de hoje, desse momento, nada, Pai, nada que façamos seja a partir das nossas ideias mirabolantes, mas seja a partir desse ambiente da escuta. Pai, qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Torne perceptível, torne acessível tudo aquilo que você pensou. Me ajude a encontrar as obras que de antemão você realizou. E que por meio disso, Pai, por meio disso, nós possamos ver o seu reino avançando. Possamos ver as comunidades cada vez mais repletas de pessoas, de novos discípulos sendo acrescentados, que não se converteram no ambiente de uma reunião apenas, de um culto, mas se converteram lá no ambiente de trabalho. Se converteram no momento de oração, se converteram diante de um contexto, de uma decisão que foi tomada, que revelou todo o cuidado que você tem e todo o seu amor. Que cada empresa aqui seja um ambiente de paz, que cada empresa aqui seja um ambiente onde o seu reino está sendo revelado, onde o seu amor está sendo acessível. E eu quero abençoar, Pai, quero abençoar para que cada um avance, para que cada um prospere, para que cada um cresça, para que cada um cresça no conhecimento do Senhor e torne esse conhecimento acessível por meio de tudo aquilo que faz. Muito obrigado, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Uma edição da palavra. Pessoal, só um pouquinho, vai ter mais de um meu. Beijo de perguntas e respostas agora. Pode, por favor, colocar o Get Emoji aqui. Eu vou estar com as duas cadeiras, fazendo os paisanos. Queria só falar um pouquinho, bem breve, questão da Valorem, né? O quanto é importante. E para mim, realmente foi uma virada de chave. Quando eu cheguei lá em 2022, até aquele momento, já convertido, empreendia de uma forma que não era pegar um pedaço de aos olhos de Deus e realmente lá eu pude ter um entendimento e uma clareza daquilo que primeiro vem de Deus. Como você hoje foi testemunho, fruto dessa sociedade que nós tínhamos até esse momento, não é uma sociedade digna perante os olhos do Senhor. Eu não tenho hoje problema em falar sobre isso, porque algo foi resolvido em nossas vidas. Foi algo que foi rico, Deus tirou as escamas dos nossos olhos. Para o mundo é muito comum no mercado a gente falar ou ler a nota ou não pagar o imposto, mas gente, o não pagar imposto, meia nota, é apenas a ponta do iceberg. Como o Marcelo falou, o Breno, o reino vai muito além do que somente ser correto naquilo que é a parte tributária de impostos. Você realmente falar para muitas oportunidades que vêm, que acontecem. Então hoje foi pessoas. Mas a gente tem a paz no coração de saber que tudo está de forma clara, de forma limpa. O pastor Gerson fala aqui que nós temos que ter uma vida aberta, seja um livro aberto. Possamos realmente, todas as áreas de nossa vida, ser esse livro aberto. Pessoas possam realmente olhar. Sem problema, a gente vai ter, como foi falado. É um desafio, é uma luta. Então, eu queria, nesse momento, gente, gosto de escanear aqui, e quem tiver alguma pergunta que queira fazer no Marcelo, a gente vai estar tendo aqui uns 10 minutos para responder. Gostaríamos de ter tempo de responder todas no Upster, mas conforme for chegando, a gente vai respondendo. Só um minutinho. Vamos ver as primeiras perguntas que vão chegar. Ou não chegou a nenhuma. Fala um pouquinho, bem rápido, assim, da experiência da Valorem, o pessoal possa entender um pouquinho como é o movimento. Então, a Valorem ela nasceu de uma mesa de amigos, né? Eu conheci a Valorem antes da pandemia e Dawson os conectou com esse grupo de irmãos e esse grupo de irmãos aí permanece na mesa até hoje, né? Onde eles prestam conta da vida, dos negócios. O Senhor promoveu um deles já, né? Foi recolhido algumas semanas atrás, que é o nosso irmão Áureo. E o Senhor levou com a glória, mas ela é baseado nesse ambiente relacional.
Porque o ambiente de negócios ele é um ambiente relacional. E são as relações que sustentam, né? Então, o objetivo da Valorem é proporcionar condições para que o empreendedor cristão possa ter um ambiente relacional, de relações profundas, verdadeiras, um lugar onde a vida é compartilhada e um lugar onde nós compartilhamos daquilo que Deus tem desenvolvido, ensinado e instruído. Então, nós falamos que o Congresso da Valorem ele é diferente de alguns congressos que você possa ter participado na parte de empreendedorismo, onde o foco sempre é a palestra. E aí eu já fui em eventos que é uma palestra atrás da outra, aquela loucuragem, você sai de lá com a cabeça assim, até doendo de tanta informação. Não, nós priorizamos a mesa, o lugar onde as pessoas se assentam, compartilham, oram, choram, compartilham oportunidades e juntos nós ouvimos uns aos outros aquilo que Deus tem feito e desenvolvido, né? Então, o tema desse ano é guardar e cultivar o princípio de Gênesis, onde juntos nós vamos ver iniciativas que estão acontecendo em diversas cidades e diversos lugares do mundo, de como iniciativas empreendedoras estão afetando a vida da cidade. Estão promovendo um ambiente da cidade que tem levado pessoas a conhecer o Senhor através daquilo que está acontecendo por meio de irmãos que entendem que eles são sacerdotes em tempo integral, né, que servem ao Senhor em tempo integral. Para finalizar, volte por favor o QR Code das perguntas. No final a gente vai colocar um QR Code, a Valorem tem aplicado ele só nessa trilha hoje com um cupom de desconto. Quem tiver interesse de estar indo vai ser Vitória no mês de agosto. E aí no final a gente vai colocar o QR Code para cupom de desconto. Segunda pergunta aqui, Marcelo. Quando o casal empreende junto, um na visão de Deus e outro só servindo o dinheiro, qual é a sua visão sobre isso? Cada um com seus problemas. Brincadeiras à parte, gente, esse é um desafio que tem. O que acontece, né? A Bíblia fala assim, como caminharão dois juntos se eles não se entendem? Então você não tem apenas um problema no seu negócio. Você tem um problema no casamento. E aqui não existe o certo ou o errado. Ambos estão. Ambos têm que se converter ao Senhor. Não é só aquele que pensa que está certo. Porque é uma das coisas, né? Quando Jesus se apresenta, né, lá, quando João Batista olha e fala assim, esse é o Cordeiro de Deus. Ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A gente pensa assim, nossa, é só com relação às coisas que estão erradas. Não, mas o arrependimento passa por toda iniciativa que ela dá certo. Mas é feita fora da relação com Deus. E o casamento é o núcleo, o matrimônio é o núcleo pelo qual aquilo que Joe Stott vai dizer quando ele faz uma interpretação da carta aos Efésios, que ele vai dizer que a carta aos Efésios é um manifesto de Deus sobre a nova sociedade que está desenvolvendo a partir de Cristo, na qual a família é o núcleo principal. Porque Deus move a partir da relação de aliança. E a principal relação de aliança que manifesta o que Deus pensa a respeito de aliança é o casamento. Isso que a Bíblia fala, ambos serão uma só carne. Ou seja, duas pessoas que se fundem em uma só. Por isso que o divórcio ele é uma morte. O divórcio promove morte. Porque é uma separação. E toda separação promove o tipo de morte. Então, vocês precisam repensar o casamento. Precisam repensar a relação de aliança. O que é aliança no reino de Deus e como vocês precisam entrar em aliança um com o outro. Para que a partir daí a empresa possa, de fato, ter uma visão. Tranquilo? Hoje é tarde que a gente comentar um pouquinho sobre... Muitas vezes nós temos que andar uma vida a mais, Loreia. Entraria no reino e talvez consulte isso, né? E andar uma vida a mais, até mesmo com o empreendedor ou um colaborador que às vezes não está de acordo com isso. E a pergunta é bem,
Como entender o limite de até onde pastorear e semear na vida de um colaborador e abrir mão dele por não estar correspondendo em suas atividades, demandas e entregas? Todas as vezes que eu me deparo com uma sessão conversa, não, como eu falei assim, eu tenho hoje a responsabilidade numa organização que tem 100 funcionários. E dentro dessa relação, a primeira coisa que eu percebo, a primeira pergunta que eu faço quando tem um colaborador que não está fazendo a entrega, é assim, a gente como organização está proporcionando um ambiente para que essa entrega de fato aconteça. Ou seja, toda a sua empresa ela está viabilizando condição para que essa pessoa possa fazer uma entrega correta? Você discipulou, você treinou, você acompanhou, você investiu? E aí a gente vai ver que na parábola dos 10 talentos, Jesus confiou a 3 pessoas medidas diferentes, porque ele entendia qual era a capacidade que cada um tinha. E no final, um teve uma brilhante ideia. O que ele fez com o talento? Não fez nada. Simplesmente, vou me preservar. E aí, quando ele se apresenta diante do Senhor, ele fala assim, olha, eu guardei aquilo que você me confiou. O Senhor vai chamar ele o quê? De um servo incompetente ou infiel? Existe uma diferença entre incompetência e infidelidade. Incompetência significa que você não tem competência para realizar aquilo. Faltou para você ferramenta. Faltou para você conhecimento. Infidelidade quer dizer que você agiu de maneira infiel numa relação. E por que ele está dizendo que ele é infiel? Porque ele vai dizer assim, você não fez como eu faço. Você não agiu como eu ajo. Você não pensou como eu penso. Você esteve não pensando na nossa relação, precisa de pensando em você. Então você é o infiel. E aí a Bíblia vai dizer, o que aconteceu com esse infiel? Ele não apenas perdeu o talento, como ele foi removido daquele ambiente. Se fosse também de empresarial, a famosa dispensa. E aí ele fala assim, que esse servo infiel foi lançado a um lugar que havia choro e ranger de dentes. Que ele está em profundo sofrimento por não participar mais daquilo que ele estava fazendo. E eu conheço muitos empresários que são homens sérios, homens tementes a Deus, que promovem um ambiente digno, onde existem pessoas que não entregam resultado, eles acham que vão produzir em outro ambiente, vão para outra empresa, e passam 1 ano, 2 anos, daqui a pouco eles voltam assim, por favor, me aceite de volta. Porque hoje entendo o desperdício que eu cometi em não compreender qual é o meu papel, a responsabilidade. Então é mais ou menos por aí que as coisas acontecem. Essa primeira avaliação, antes de você ter que dispensar alguém, avalie você primeiro, o que você caminhou, o que você fez, o que você promoveu para tomar a decisão correta e com muita compaixão. Com muita compaixão. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, mais para jovem empreendedor. E eu vi bastante jovens aqui. Muito bom, né? Que realmente vocês possam perseverar nessa caminhada de empreendedorismo. Como um jovem empreendedor pode vencer o medo de começar, errar ou não ser suficiente diante dos desafios e responsabilidades do futuro? Antes de eu falar para o jovem, eu quero falar para os pais. Como pais, nós temos uma grande responsabilidade. Que o processo fala que instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele se tornar ancião, ele não vai se desviar dele. Para que, quando que um jovem tem medo de errar? Quando o seu pai tem dificuldade de lidar com o erro do filho. Quando o seu pai ou a sua mãe não proporcionam dentro das suas casas um ambiente seguro, onde esse filho pode compartilhar as vulnerabilidades. Onde eles não encontram no seu pai um lugar de incentivo para que eles possam ser quem nasceram para ser.
onde eles não encontram na sua família um lugar onde aquela família está investindo tudo para que aquele filho possa realizar obras maiores do que ele é capaz de fazer. E a filha tinha 5 anos quando ela chegou da escola, com um trabalho da escola, que a professora falou assim: você deve aparecer, entrevistar seu pai, e esse seu pai deve dizer para você o que ele deseja que você seja quando você crescer. E ela chegou e falou assim: papai, o que você quer que eu seja? Uma médica? Uma professora? O que você quer? Eu falei assim: filha, eu quero que você seja quem Deus te criou para ser. Eu não quero projetar sobre você aquilo que eu imaginei que eu tinha que ser. Eu quero que você seja. E ela falou: papai, mas eu estou em crise. Como é? A professora falou que eu tenho que levar uma profissão. Eu falei: então, você quer que eu vá conversar com a professora? Porque a pergunta dela está errada. E durante todo esse processo, hoje eu vejo a minha filha com uma capacidade de compreensão das coisas muito superior às questões que eu tinha. Com 7 anos, minha filha chegou assim, eu estava sentado na mesa assim, trabalhando. Ela chegou: papai, me dá um post-it. E eu falei: o que essa minha filha está fazendo? Conversando com um monte de gente, via telefone, fazendo ele chamar. Tá, leva post-it. Passou 1h30, ela voltou, falou: papai, eu fiz um negócio lá na parede, você não mexe não, tá? Eu falei: nossa, o que essa menina fez, né? E eu cheguei lá, gente, e com 7 anos, ela chegou assim, tinha 3 colunas. Primeira coluna: quais são os problemas mundiais? Meu Deus. Eu não sei de onde ela tirou aquilo. Quais são as soluções que existem com relação a isso? E lá tinha fome, lá tinha violência, e daí na outra tinha uma coluna assim: o que eu posso fazer com isso? Meu Deus. Com 7 anos. Ele falou assim: o que eu tenho que fazer não é para mim. As grandes soluções que você vai trazer não é através de mim, mas é o quanto eu estou disposto a investir nisso para que aquilo que você pensou a respeito dela aconteça. Então, o que os jovens mais precisam é de famílias que viabilizem. Se esse jovem não está numa família que viabiliza, a igreja tem que ser esse lugar. Foi a família de Deus, a família de fé, tem que ser esse lugar que viabiliza. E para o jovem, eu digo: seja forte e corajoso. Faça aquilo que é necessário. Entenda que Deus, ele tem ideias mirabolantes, ele faz com que um caminho seja uma estrada seja construída no deserto. Ele faz com que uma nascente se brote no ermo. O que ele está dizendo? Ele vai dizer assim: existem ações que vão acontecer nos lugares mais improváveis. Eu abençoo para que essas comunidades aqui de Cascavel possam encontrar muitos jovens improváveis em seus Glória a meios. Deus. E que as igrejas acreditem, viabilizem, encorajem, que os empreendedores mais velhos sejam aqueles mentores que falam: tá bom, deixa eu caminhar aqui com você, não para dizer o que você tem que fazer, para te mostrar o que você não deve fazer. E deixa que se desenvolva. Vou agradecer aqui, muitas perguntas vieram. Gostaríamos de fazer todas, mas obviamente o tempo não permite. Farei a última, muito interessante. Marcelo Souza, na sua caminhada como mentor no Reino de Deus, qual foi o momento em que você entendeu que propósito é mais importante do que sucesso? E como isso transformou a forma como você lidera pessoas hoje? Os fracassos. Porque o maior desafio no fracasso é você continuar acreditando no propósito. O maior desafio no fracasso é você entender que o fracasso foi necessário para que o coração fosse realinhado. E para que você pudesse entender que nada depende de você. Existem processos que eu acompanhei em algumas empresas que, ao olhar para o resultado final de todo o trabalho que eu fiz, eu me senti muito fracassado. Muito fracassado. E depois de passar alguns anos, eu voltar naquele lugar e conversar com a pessoa e de repente eu ver um outro cenário. E aquela pessoa demorou 2 anos, 3 anos para começar a ter uma iniciativa daquilo que eu lá atrás tentei ajudar a implementar. E aí o Senhor falou: então, a semente tem o seu tempo.
E o fracasso, ele é o ambiente mais adequado para que a gente pare de enxugar gelo, para que a gente pare de tentar tornar o caos mais bonito e a gente possa dizer de fato sim. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Eu gosto de uma cena que é uma cena de todos os cenários bíblicos, para mim é uma cena muito significativa. É Gênesis capítulo 12, quando fala que Abraão estava em deslocamento e ele edificou um altar entre uma região chamada Ai e uma região chamada Betel. Pense, lembra o que eu falei? Deus pensa sua tranquilidade de longo prazo. Ali fala que Abraão edificou um altar e invocou o nome do Senhor. E esses dois nomes são significativos, porque Betel significa casa de Deus. O lugar onde Deus está, onde tudo é perfeito, onde tudo funciona. E Ai significa um monte de ruínas. Ele se coloca naquele lugar e fala: Deus, esse monte de ruínas aqui tem que se transformar naquilo que eu estou vendo lá na frente. 430 anos depois, Israel vai ocupar uma terra que manava leite e mel, que outrora era o quê? Lugar de ruínas. Abraão olhava e falou assim: eu não tenho sucessor, Deus. Sou um fracassado. Abraão, eu vou ter o meu jeito de resolver, tá? Fica em paz. Só continua caminhando. Continua caminhando. Continua acreditando. Porque aquilo que Deus confiou a você, todo o potencial para a realização disso não está em você, não está em, está em Deus. E o sucesso, ele é ilusório. O sucesso pode mascarar muitas coisas. Por isso que o sábio vai dizer assim: é melhor você ir num velório do que você ir numa festa. Porque o que vai acontecer no velório? Você vai refletir sobre ele. E o fracasso é o momento em que você tem que refletir. E dizer: Senhor, preciso de você mais do que eu imaginava. Obrigado, Marcelo. Que bênção, né? Uma salva de palmas aí, pessoal. E que motivou a gente a investir nesses encontros foi um aconselhamento que eu dei uma vez que me deixou assim impactado. E eu pensei assim: meu Deus, esses empresários da igreja não estão entendendo nada. Fica aqui, Marcel. Já vou agradecer. Quero compartilhar isso com vocês. Quem é que é da área da igreja? Levanta o braço. Quem é convidado está aqui hoje? Convidado. Legal. Alguns eu conheço. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Mas duas irmãs da igreja me procuraram e falaram assim: pastor, eu trabalho lá com um fulano, que era um empresário da igreja. Graças a Deus ele não está mais aqui. Não morreu não, mas está em outro lugar. Está em outro lugar. E ele é desonesto. Ele trata a gente mal. Ele é arrogante. E ele faz um monte de falcatruas. Só que essa pessoa estava na igreja há muitos anos. Aí, duas pessoas. Aí tinha uma outra pessoa que trabalhou com ele. Eu confirmei a história e chamei ele para conversar. Para minha surpresa, ele falou assim: não, pastor, a nossa vida fora da igreja é uma coisa. Na igreja é outra coisa. Aqui eu sou uma coisa. Aqui a gente não pode misturar as coisas. Irmão, eu fiquei tão horrorizado com isso. Eu falei para ele assim: irmão, eu preciso se converter, cara. Não tô querendo te ofender, não. Que mundo você vive? Aliás, eu sei o mundo que você vive.
E eu fui duro com ele ficou chateado, ficou bravo, né? E por isso ele não está hoje mais aqui. Ficou bravo, ficou chateado, ficou de mal comigo. Eu falei, meu irmão, tudo que você aprendeu foi até aqui, você é um líder. Como você tem coragem de fazer isso com as pessoas da igreja? Como você tem coragem de fazer desonestidade lá, dar um mau testemunho dele? Aí nós cortamos ele do ministério. E aí ele ficou mais chateado ainda. E eu falei, Senhor, onde eu estou falhando como pastor? Será que eu não estou ensinando? Será que a gente precisa trazer alguns empresários, né, que tenham que vir aqui? E aí um dia conversando com o Eduardo, e esse desejo já estava no nosso coração, que a gente começou esses encontros para tentar trazer uma mentalidade, a mentalidade de Deus na vida, porque não tem como separar, meu irmão, tudo é espiritual. É. Se o teu foco for só ganhar dinheiro, Deus não vai estar nesse negócio, não é? Nossa. Por isso que tem que ter um propósito, né? Aqui na igreja a gente tem, e eu estou sentindo um pouco isso, que é ser empresário. Na verdade, eu nunca quis ser empresário. Eu fiquei 30 anos no exército para ser treinado para a guerra. E uma vez só que eu fui para um país em guerra e fiquei 1 ano lá. É horrível. E eu falei, Deus, que nunca tenha guerra porque eu não quero ir, né? E graças a Deus o nosso país nunca se envolveu em guerra, então Deus me chamou para ser pastor. E igreja não é empresa. Graças a Deus, a igreja ela tem imunidade fiscal. Só que quando a gente quer abençoar os irmãos, vamos colocar um café dentro da igreja. Aí, meu irmão, o negócio já muda de figura. O café é uma empresa. Vamos criar uma escola de música para abençoar os irmãos da igreja, porque lá fora uma aula de teclado é R$300 e aqui a gente consegue fazer a 90. E muita gente não faz uma aula de teclado, não aprende um instrumento ou não aprende um idioma porque é caro. Então vamos tentar fazer um jeito, vamos criar uma forma, né, de fazer alguma coisa dentro da igreja para abençoar os irmãos da igreja, a comunidade, que tem muita gente que desfruta aqui. E não é da igreja, é até de outra igreja, ou até nem cristão é. Mas aí já muda a figura, porque aí é uma empresa, aí a gente criou um instituto pessoal social, que engloba tudo isso, e aí o negócio já muda de figura. Aí tem uma empresa agora, a gente arrumou sarna para se coçar. Estava tão bom só a igreja. Ô Senhor, era tão bom cuidar só da igreja, só pregar, né? Agora tem que pagar um monte de imposto, irmão. Misericórdia. E eu falei, olha, vocês vão dar um jeito, porque esse café aqui tem que ser tudo mais barato que lá fora. Não, pastor, mas não dá, senão vai quebrar o negócio. Eu falei, então quebra, a gente terceiriza. Né? A gente terceiriza, passa para alguém administrar esse café aí. Eu falei, olha, esse café tem que ser tudo mais barato. Não, mas tem que pagar os impostos. Olha, vocês têm que fazer com que esse café seja bom, barato e outra coisa de Deus. Bonito, né? Bom, gostoso, bonito, barato, sei lá. Por que é que vocês não pagam aluguel? Então tem que ser mais barato, tem que dar um jeito aí, tem que fazer uma ginástica tremenda lá, rapaz. É um negócio... Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ser empresário é mais difícil. É muito mais difícil, vocês estão de parabéns. Porque fazer uma gestão de uma empresa não é brincadeira. E isso porque eu não entro lá diretamente. Tem pessoas que ajudam a cuidar. Né? Então a gente tem escola de música aqui com 380 alunos, é muita gente. Nós temos escola de inglês, tudo mais barato que uma fora para abençoar os irmãos da igreja.
Aí um irmão me procurou. Igreja agora está virando empresa. Eu falei, meu Deus, ainda tem que ouvir isso. A igreja agora só está pensando em dinheiro. Tem livraria, tem escola de música, escola de inglês. E esse ano a gente inventou uma moda. E a gente começou a escola a ressoar. Aí foi o checkmate. 88 funcionários. Glória a Deus. Meu irmão, aí meus cabelos começaram a cair. Tem igual aquele irmão ali, ó. Aí até meu neto falou, pô, por que seus cabelos estão caindo? Acho que são os CNPJ, tolo. E não é brincadeira, meu. É desafio. Mas, aquilo que você pregou aqui, o propósito precisa estar na frente. O nosso propósito não é ganhar dinheiro, é abençoar os irmãos. E você sempre vai encontrar o opositor. Porque tudo aquilo que você quer fazer para Deus, com um propósito legítimo, Deus vai honrar o seu coração. Mesmo que você receba crítica, mesmo que pessoas não concordem, então você tem que estar perseverando. Acho que essa é uma das maiores características do empresário, é a capacidade de perseverar diante de um fracasso. Porque dá vontade de desistir às vezes. Mas você vai perseverar e Deus vai honrar. Se você tem um propósito legítimo, Deus vai honrar a sua fidelidade. Tudo foi falado aqui. Foi Bíblia pura. Glória a Deus. Palavra de Deus, porque o homem de Deus tem que ir bem na palavra. Agora, não vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Às vezes as pessoas perguntam, como é que vocês começaram na garagem de uma casa e chegaram até aqui e estão com uma igreja desse tamanho? Primeira coisa, é graça de Deus. Graça de Deus opera, né? E vai, claro, e muito trabalho, né? Eu estava vendo a minha foto do início da igreja, dá para entender o que aconteceu nesses 22 anos, né? Então, muito trabalho, mas eu não me arrependo de nada que foi feito. Eu podia estar lá em João Pessoa, na praia, não me arrependo de nada porque foi para o Senhor. E quando você faz para Deus e para abençoar pessoas, Deus vai honrar a sua vida. Amém? Então, Redaguei para a sua vida, tá bom? Vou te dar um abraço aqui em nome de todos. obrigado por ter saído lá de Curitiba. Leva um abraço lá para a sua igreja. Que você possa cada vez mais expandir esse conhecimento e abençoar o reino de Deus. Né? Eu também quero agradecer, orar pela vida do Marcelo e orar pela sua vida. Né? Ninguém começa grande no meio empresarial. Ninguém. Todo mundo começa pequeno. Então, existe um segredo disso aí. Você vai estar, talvez tenha gente começando pequeno, mas vai crescendo aos poucos. É um trabalho de formiguinha. Você não pode desistir, tem que ir perseverando e aprendendo e inovando. Quando nós começamos a igreja, qual era a reclamação das pessoas da igreja? Eu lembrei de mim. Eu falei, quando eu me converti, lá no início do casamento, eu falei, mas vão pedir meu dinheiro lá, na igreja? Eu estava com medo, porque a igreja era famosa. Como é que a gente ia começar a igreja sem falar em dinheiro? Eu falei, o Espírito Santo falou para mim, você não vai falar em dinheiro em nenhum momento na igreja. Porque eu estava no exército ainda e eu pensava assim, esse aí já está preparando para quando ele aposentar, né? Eu conheço meus amigos do exército. Esse aí já está encaminhando tudo porque ele já está pensando. E aí nós começamos a pregar o evangelho. 2 anos de igreja, nunca a gente falou em dinheiro. Glória a Deus. As pessoas chegavam na igreja e diziam, como é que vocês sobrevivem aqui? Como é que faz? Vocês não falam dinheiro, vocês não ensinam nada. 2 anos. Deus falou,
não fala de dinheiro. Eles vão procurar você e eu vou mover o coração deles para eles ofertarem. Aí as pessoas chegavam assim, viu? Como é que faz para a gente dar uma oferta aqui na sua igreja? E Deus fazia isso acontecer. E nos nossos cultos até hoje, 22 anos de igreja, a gente não recolhe oferta. Deus tocou o nosso coração para fazer um momento de gratidão. A gente agradece, porque eu aprendi um princípio muito importante, que eu quero que vocês aprendam também. Aquilo que você não celebra sai da sua vida. Então, Deus falou no meu coração, você precisa celebrar a fidelidade desses irmãos, o amor deles pela obra de Deus. E Deus falou no nosso coração, então você vai separar em alguns cultos, e aí a gente começou a fazer, no tempo da pandemia, a gente começou a celebrar a vida dos irmãos, agradecendo a fidelidade. Sabe o que aconteceu na pandemia? Muitas igrejas tiveram dificuldade porque não podiam se reunir. Igrejas com dificuldade financeira, igrejas que diminuíram, e a nossa igreja aconteceu ao contrário, tu acredita? Cresceu financeiramente, cresceu em quantidade de pessoas, foi um milagre que aconteceu. E Deus mostrando para nós, olha, não se preocupe, o seu propósito, você não precisa se preocupar com o dinheiro, porque o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos dá a capacidade de produzir riqueza. Amém? Glória a Deus. Leva essa mensagem aí, fica de pé, vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Marcelo, nós te louvamos, agradecidos, porque foi o Senhor que trouxe ele aqui para nos ensinar esses princípios valorosos. Pedimos a tua bênção sobre ele, que o Senhor possa usar a vida dele para expandir, Senhor, teu reino, abrir a mente dos empresários, para que sejam realmente empreendedores do teu reino, Senhor. Remove toda a ganância, toda a avareza de irmãos que muitas vezes não entenderam isso, Senhor, e querem ter um controle sobre todas as coisas, mas é o Senhor que é o dono de tudo, e nós somos teus filhos, cooperadores desse rei. Abençoa aqui, Senhor, cada pessoa que veio com o propósito de aprender mais, de crescer, de prosperar. Eu peço em nome de Jesus, derrama sobre eles uma unção, Senhor, de amor a Ti, uma unção de fidelidade, de honra, de integridade, de caráter e de propósito. Senhor, traz sobre eles, Senhor, uma expansão na mente deles. Abre a mente deles, Senhor, para entender que o propósito está acima do recurso. É o Senhor que envia o recurso. Pai, o Senhor está chamando somente filhos obedientes, filhos dispostos a te amar, a te colocar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o teu reino. Senhor, levanta aqui empresários que vão fazer a diferença nessa cidade, que vão expandir não só em Cascavel, mas no estado e no Brasil. Nós declaramos aqui que o Senhor vai levantar aqui homens e mulheres de Deus, Senhor, e empresários e empresárias que vão fazer a diferença, e vão usar toda a sabedoria, todos os recursos para abençoar o teu reino e glorificar o teu nome através da vida e da empresa deles. Obrigado, Pai. Abençoa cada um aqui em nome de Jesus. Amém?